Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem acreditava que deputados federais iriam cassar o mandato do deputado Natan Donadon, condenado aos 13 anos de prisão por desvio de dinheiro público, descobriu que estava redondamente enganado. E esse é o tema da entrevista de hoje, com Roberto Romano, professor titular de Filosofia Política da Unicamp. Professor, obrigada. O senhor esperava esse resultado da votação sobre o deputado Donadon? Olha, eu não tinha muita certeza, mas era quase certo que a abjeção do nosso Congresso chegaria a isso, não é? Nós temos aí uma série de enunciações. Recentemente, um deputado encarregado de produzir um documento importantíssimo da Câmara proclamou que ele retirava a palavra ética, porque a ética é uma coisa subjetiva. Não sei se você se lembra desse fato. Isso mostra bem que a ética dos nossos parlamentares é a pior possível. É a ética da tirania. Agora, esse placar que agora a nossa reportagem mostrou, o que é que ele evidenciou? Ele evidenciou que os nossos parlamentares não estão à altura do cargo, não estão à altura do povo brasileiro e que estão pregando talvez um dos últimos pregos no caixão da democracia representativa no Brasil. É uma coisa lamentável. Foi mero corporativismo? Foi uma espécie de expressão de insatisfação com a decisão do Supremo, naquele momento em que o decisão teve lá o Supremo a sua contradição? Foi o suporte da bancada evangélica, uma vez que o deputado que é condenado e que está preso evangélico, então ele teve também um suporte de confraria, digamos, ou mesmo da bancada dos parlamentares da base que já foram condenados no mensalão e que esperam, né, que também não tenham os seus mandatos cassados. Como é que o senhor vê assim, a organização das intenções ali? Olha, é muito difícil você inspecionar o coração das pessoas, mas os fatos são gritantes. E o fato gritante é a covardia desses deputados se esconderem atrás do voto secreto, com isso dando um tapa no rosto da cidadania que paga impostos. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Fazendo assim, eles estão desprestigiando a casa onde trabalham. Eles estão criando condições para que surja um executivo mais forte ainda, um judiciário que vai definir padrões legislativos, inclusive, o que quer dizer que eles estão fechando o Congresso Nacional. Isso é o mais grave no meu entender. O senhor acredita que a gente pode atribuir ao Supremo Tribunal alguma responsabilidade no que aconteceu ontem nessa votação, uma vez que era da competência do Supremo, porque o Supremo condenou esse deputado aos 13 anos de prisão? E a própria Constituição define que a pessoa condenada não tem condição de continuar. O Supremo jogou para o Congresso resolver, a Câmara resolver, no caso do deputado. Existe aí, é justo cobrar do Supremo também uma parcela de responsabilidade? Eu acho justíssimo, acho que ele tem uma parcela gravíssima de responsabilidade, sobretudo porque eles conhecem muito bem a Constituição e no artigo 37 diz que a operação dos cargos públicos será norteada pelos princípios da moralidade e da competência, né? Eles sabem disso e eles jogaram para uma casa que não se prima por esses valores constitucionais. Então, me parece que eles afastaram a responsabilidade de si. Mas não foi para contemporizar, considerando ali a reação que a Câmara teve, entendendo que estava havendo uma politização do judiciário, uma ingerência de um poder em relação a outro poder, ou, de fato, o Supremo ali se eximiu dessa responsabilidade? Maria Lídia, todos nós conhecemos um elemento fundamental da teoria política, que é, na política não existe vácuo. Quando você não exerce o seu munus, a sua função,
outros exercem no seu lugar. O que está acontecendo hoje é que nós não temos, na verdade, um poder legislativo na sua plenitude e nós temos, então, a obrigação do Poder Executivo de legislar, e ele tem legislado através das medidas provisórias, e o recuo do Judiciário em relação à sua própria função, que é de julgar apenas e não de ditar normas. Então, me parece que é isso que está acontecendo. Na ausência desse poder, veja, qual é o grande feito último da Câmara dos Deputados? O orçamento impositivo. Uma bomba em cima da possibilidade de um orçamento. Todo mundo sabe que o orçamento no Brasil já é uma peça de ficção, mas eles estão impedindo até a existência de um orçamento nacional, em prejuízo da saúde, da educação, da segurança, etc., da população. É muito curioso que a Câmara estava tendo assim todo um movimento no sentido de dar uma satisfação à opinião pública em função dessas manifestações de rua onde foi expresso com muita clareza o repúdio ao político, o repúdio ao próprio Congresso Nacional, ao Judiciário, aquele não à PEC 37, nós vimos tudo isso. Então houve respostas, parece que era a busca do resgate de uma imagem e de credibilidade. Com a decisão de ontem, esse esforço foi por água abaixo? Foi por água abaixo e eles vão ter que prestar muitas contas em 7 de setembro. As manifestações de 7 de setembro irão cobrar desses deputados o que eles têm feito à socapa, porque esse é o ponto. Me parece que fazer uma votação dessa importância no sigilo é fazer a socapa, isso é manter um mecanismo de exceção num Estado democrático. Professor, e a decisão do presidente da Câmara de considerar o deputado condenado que não foi cassado, afastado e ter convocado o suplente, ele repara aquilo que a Câmara fez ontem? De maneira nenhuma, ele não repara porque, inclusive, veja, ele cria a possibilidade de você ter outros casos similares, né? E você no final pode ter, como diz o ministro Marco Aurélio Mello, né? Você tem, na verdade, uma duplicação, você tem o Congresso do Congresso e o Congresso da Papuda, né? O Congresso vai se mudar para a Papuda. Prisão, a Papuda. E se a Papuda representa o povo brasileiro, é um tapa, é um escárnio, é uma falta de respeito. Então, nós temos que pensar nessa maneira. O senhor acha que essa decisão abre uma brecha para que os condenados do mensalão, que estão exercendo as suas funções de parlamentares lá na Câmara Federal, que também eles possam, digamos, ser protegidos pela casa que votará pela não cassação deles? É perfeitamente possível. Isso que você disse logo no começo, né, dessa base aliada que deu essa fundamentação para essa decisão final, eu acho que indica muito nessa linha. Muito obrigada, professor, por sua entrevista. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite.